estaremos discorrendo sobre um tema da mais alta relevância quando o assunto é tecnologia e inovação. Vamos estar falando sobre propriedade intelectual da invenção ao mercado. E é nessa perspectiva que vamos iniciar essa oficina. E antes de iniciar, quero recitar um texto de Albert Einstein, que diz o seguinte: não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É da crise que nascem as invenções, o descobrimento e as grandes estratégias. É nesse cenário, que, principalmente de crise, onde estamos vivendo uma pandemia provocada pelo coronavírus de expressão global, é que vamos estar falando sobre algo tão importante que é exatamente o momento em que surge a necessidade de nós criarmos e inventarmos. E é nessa perspectiva que vamos estar falando sobre a propriedade intelectual. Ainda, o texto de Marlene Nobre diz o seguinte: quem supera a crise, supera a si mesmo, sem ficar superado. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. Sem crise, não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise, não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. Então, não há um momento tão específico como esse para pensarmos em propriedade intelectual. Estamos vivendo um momento atípico e que exige de nós cada vez mais sermos criativos, E aí que engloba a propriedade intelectual. Mas esse termo, propriedade intelectual, visto nessa forma composta, ela traz algumas dúvidas, até muito desconhecimento por parte das pessoas. Então, o termo é composto por duas palavras. Primeiro, propriedade. Propriedade traz uma ideia, uma noção de posse. Traz uma ideia de pertencimento próprio. E muitas vezes as pessoas falam propriedade particular, que é um equívoco, porque a propriedade sempre é particular. O que não é propriedade é público. Então, o termo propriedade, ele traz essa ideia de posse, de pertencimento. E, ao mesmo tempo, quando falamos propriedade, já tem uma ideia de bens, de patrimônio. Então, essa palavra traz esse duplo sentido, o de posse, de bens e posse, de pertencimento, de patrimônio. E intelectual é algo relacionado à mente, à inteligência. A palavra ela origina do latim, que nasce do mesmo radical da palavra inteligência. Então, propriedade intelectual junto, então basta a gente fazer a junção, que traz aí o que é a propriedade intelectual. É um conjunto, ou é um bem, é um patrimônio, mas não é qualquer patrimônio, é um patrimônio intangível. É aquela capacidade, é algo da produção do intelecto humano. Então, a propriedade intelectual exatamente dá essa ideia de posse, de pertencimento, de um bem, só que esse bem é um bem imaterial. E esse bem, como qualquer patrimônio, tem um valor. E é exatamente em cima disso que vamos estar trabalhando. Então, de uma forma geral, podemos dizer que propriedade intelectual é o conjunto de direitos que incide sobre as criações do intelecto humano. Esse conjunto de direitos. E quando falamos em conjunto de direitos, nós iniciamos com a Constituição Federal, que diz o seguinte no artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
E aí vem o inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, pois bem, a propriedade ela é uma garantia assegurada pela Constituição Federal. E a lei, a própria Constituição, vai mais longe quando fala que os inventos industriais eles são assegurados, né, por leis, né, como protegido pela sua própria característica. E vai mais além ainda, dizendo que a propriedade intelectual, essas invenções, esses conjuntos de invenções, ela é de interesse social, é de interesse público e também está ligada ao desenvolvimento tecnológico e econômico de um país. Então, vamos estar falando de algo gigantesco, né, que é a propriedade intelectual. E para exemplificar tudo isso que nós falamos agora, trazemos aqui duas imagens bem expressivas, onde uma nós temos aí a fábrica, uma das fábricas da Coca-Cola, e um estudo da Forbes, junto com a Valor Econômico, em 2018, ela concluiu que estima-se que o valor da Coca-Cola somando todos os bens tangíveis, né, a nível mundial, tudo que ela tem, soma aí em torno de 25 bilhões de dólares. É muito recurso, é muito dinheiro. Né? E aí a Interbrand foi mais longe e começou também a pesquisar a marca, né, o valor da marca. E aí chegaram à conclusão, ainda em 2018, no mesmo período que foi feito esse primeiro estudo dos bens tangíveis, verificaram qual seria o valor da marca da Coca-Cola. E chegaram à cifra de 66 bilhões e 300 milhões de dólares, né, o valor da marca. Observa que o valor da marca é mais de 2 vezes, né, quase 3 vezes o valor de todos os bens que a Coca-Cola possui. A marca vale por quase 3 vezes tudo aquilo que ela possui. Imagine a diferença, né? E aqui na marca estamos falando de um patrimônio, né, intangível. Se vocês olharem bem, a marca Coca-Cola, formada aí por 8 letras e algumas cores, talvez eu não gaste R$10 para fazer essa marca. Mas ela tem um valor expressivo, porque ela distingue, né, a Coca-Cola, a bebida Coca-Cola, de todas as outras em volta do mundo. Então, veja só a importância do que nós estamos falando, da propriedade, esse bem, né, esse bem que traz para a gente em termos de valor. Né? E aí precisamos tratar o nosso conhecimento como um patrimônio. E é um patrimônio, como demonstra bem a questão da Coca-Cola. Outro invento que merece bastante nossa atenção é a invenção do Bina, pelo engenheiro Nélio Nicolai. Né? Ele criou o Bina. O que é o Bina? É um identificador de chamada, hoje presente em vários aparelhos telefônicos no mundo, né? Tanto fixo como celular. Né? E ele criou isso para amenizar a questão dos trotes que havia naquela época. E aí, ele fez essa invenção e chegou a colocar essa invenção numa feira em São Paulo. E aí todo mundo passava, via aquelas coisas maravilhosas, bonitas, né? Aquela ideia. E um ano depois saiu, né? Chegou vários equipamentos, elementos, né? Telefones, estou falando, com essa tecnologia. Peraí, isso é minha. O que já estão copiando? E aí ele morreu aos 77 anos, passou 35 anos lutando na justiça para receber os royalties, né, relacionados a essa tecnologia. Se ele cobrasse R$10 por cada celular, só celular, né, vigente no Brasil, tem uma cerca de 300 em torno de 300 mil telefones no Brasil, celular nessa época que ele fez, era um novo milionário brasileiro. Mas o inventor morreu, né, aos 77 anos, não conseguindo obter os royalties. Né? Um estudo que eu fiz
mostra que, como ele inventou em 77, ele fez várias adaptações depois nessa tecnologia. O primeiro registro de patente que eu consegui detectar dele foi em 1992. E foi quando deu a entrada, só que a concessão aconteceu em 1997. Então, parece que ele não fez o depósito de patente no tempo hábil, e aí teve toda essa questão de justiça e tudo mais. Né? Morreu e não conseguiu adquirir os royalties da tecnologia que ele suou, né, que ele inventou, e o mundo toma de conta. Né? O mundo inteiro já utiliza essa tecnologia. Outra invenção também de grande importância foi a do nosso aviador, né, Albert Santos Dumont, que para nós brasileiros é evidente, foi ele que criou o avião. Porém, se essa pergunta for feita fora do Brasil, a resposta talvez seja outra. Né? Para os americanos, quem inventou o avião foi os irmãos Wright. E, inclusive, eles têm patente depositada. Santos Dumont não tem patente desse avião. Então, a questão da patente é tão importante porque ela gera, né, ela cria um histórico, né, da nossa criação, da nossa invenção. Então, esse é um fato interessante, né, porque na época em que Santos Dumont estava fazendo avião, também os irmãos Wright também estavam concomitantemente fazendo o deles, só que de uma forma reservada, escondida, e Santos Dumont não, estava colocando isso a público, né, fazendo aquilo a público. Então, é uma coisa interessante que mostra, né, que muitas vezes nós somos tão criativos e deixamos de fazer uma coisa tão elementar que é a apropriação do nosso conhecimento. E um estudo da Oceatom, né, 2015, mostra que nós saímos de uma era, né, que é a era industrial, onde se valorizava mais as máquinas, passando por uma nova era, que é a era do conhecimento, onde a mente ela é onde está o poder, né? Onde está, né? Então, na realidade, houve um deslocamento do poder para quem possui informações. Então, quem tem conhecimento consegue gerar inovação, e isso tem um valor quase que imensurável para aquela organização. Então, na década de 70, mais precisamente em 1975, o valor de mercado das empresas dessa organização, né, que é a SIP, 83% do valor de mercado das organizações estava nos bens tangíveis. Aí entra o quê? A propriedade, terrenos, máquinas, estoque, caixa, equivalente de caixa, tudo mais. Então, 83% do valor de uma organização estava nos bens tangíveis e apenas 17% estava nos bens intangíveis, que são aí a reputação, a marca, a patente, né, o know-how, o conhecimento. Só que a gente observa que em 2015 houve uma inversão total desses valores. 16% agora é o valor de mercado das empresas, né? Ou seja, 16% está nos bens tangíveis, nos ativos tangíveis, aquilo que nós chamamos de propriedade, máquinas, estoque, caixas, né, que é o dinheiro em si, e 84% agora são bens intangíveis, marcas, patentes, né, a reputação daquela organização, know-how, né, o conhecimento. Então, 84% das empresas que sobrevivem, né, aquelas sobreviventes, aquelas empresas inovadoras, 84% do valor está nos bens intangíveis. Então, é mais uma razão para estarmos aqui estudando propriedade intelectual. Então, esse gráfico mostra bem como isso aconteceu. Né? Em 1975, 83% do valor do mercado estava nos bens tangíveis, e aí em 1985 já houve uma queda de 68% desse valor, e chegando ao patamar de 2015, apenas 16% é o valor de toda a parte física da organização. E 84% agora está nos bens intangíveis. Olha para a Microsoft, né? Você observa que o bem maior dela é algo que a gente não consegue ver, o software. Então, e é uma das empresas que tem o maior valor de mercado do mundo. Acontece que o nome propriedade intelectual, né,
ela que nós traz essa ideia de posse, né, propriedade, posse, mas na realidade, para eu conseguir a posse, eu preciso adentrar num conjunto de atividades e atos para que isso aconteça. Então, a propriedade intelectual ela não vem de mão beijada. Né? Na realidade, ela precisa de várias estratégias, vários atos e atividades para eu chegar a ter essa bendita apropriação. Então, a propriedade intelectual é uma garantia de apropriação das criações do intelecto. Tá? Acontece que, muitas vezes, nossos próprios pensamentos eles são furtados. Né? Quando você revela aquilo que você quer criar, então tem pessoas que já copiam isso e antecipa o processo e faz o depósito de patente antes que você, e ele passa a ser o dono dessa tecnologia. Isso aconteceu com um aluno meu. Ele criou um dispositivo, de um aplicativo, onde tinha várias informações de promoções de uma cidade, entra a questão de carne, açougue, essas coisas todas, e ele expôs esse trabalho dele num evento, e pouco tempo depois uma pessoa queria dar 10 mil para ele. O aplicativo falou que não vendia, que estava desenvolvendo ainda, mas essa pessoa copiou o trabalho dele, e como ele não fez o patente, não tomou as devidas precauções, ele perdeu essa tecnologia. Então, os pensamentos estão sendo furtados. Então, como lidar com tudo isso? Exatamente essa parte que nós vamos estar trabalhando aqui. Então, numa visão geral, né, o detentor ele é livre para usar como quiser, desde que não seja contrário à lei. E é livre para impedir alguém de utilizá-la também. Então, o detentor, aquele que tem a apropriação, que tem a posse daquilo, ele é livre para usar como quiser, desde que não fira a lei e também é livre para impedir que outras pessoas a utilizem. Né? E é importante, na própria perspectiva da oficina, que existe um ciclo virtuoso, né? Iniciando aí pela criação, passando pela invenção e até chegar numa inovação, ou seja, uma transformação da ideia, da criação ou invenção em algo útil. Até chegar lá, eu preciso ter um cuidado. Mas é importante entender essa parte desse processo que começa com a ideia, né? A ideia ainda na mente, não foi exteriorizada, então, que nada mais é do que o produto do gênio humano, né? A ideia são conceitos, teorias. Essa ideia ela é transformada em projetos, né? E esse projeto nasce, né? O projeto pode nascer uma invenção, essa invenção, através do mercado, pode se transformar numa inovação, algo útil, algo novo, algo útil, que vem resolver um problema da sociedade ou um próprio problema tecnológico. Então, exatamente. Mas para chegar até aí, eu preciso tomar vários cuidados, exatamente para evitar que a gente tenha nosso conhecimento sendo usado indevidamente, sem a nossa permissão. Então, a oficina ela trilha o caminho da propriedade intelectual relacionada a cada fase do processo produtivo. Iniciando, então, na pesquisa básica, né? Onde eu tenho aí já tenho a ideia, e essa ideia ela se transforma num projeto que nada mais é do que um projeto de pesquisa, né? Então, passando pela pesquisa aplicada, aquela ideia que eu tive, pesquisei, tirei conceitos, então agora eu vou estudar conceito e aplicação dessa tecnologia. E depois eu vou passando aí pela prova de conceito, já entrando na parte do desenvolvimento dessa tecnologia, né? Na prática é o desenvolvimento da tecnologia. Na quarta etapa, vamos estar aí verificando a funcionalidade dos componentes. Exatamente nesse momento, é o momento que nós chamamos aí, inicia o Vale da Morte, né? É exatamente o momento em que eu estou desenvolvendo essa tecnologia, quem vai comprar, quem vai investir, exatamente, muitas vezes não tem investimento à altura daquilo que eu precisava, então muitos processos morrem aqui da etapa 5 para a etapa 6. Né? Na etapa 6, eu tenho a verificação, né, das funções, é claro que ainda voltando aí para o desenvolvimento de tecnologia,
Na etapa 6 já tem o protótipo dessa tecnologia. Passando pela etapa 7, eu tenho aí já o protótipo, mais um protótipo em ambiente operacional. Já entra na fase da industrialização. Na fase 8, no nível 8, já tem o desenvolvimento aprovado dessa tecnologia. E no 9 já é a produção, a comercialização dessa tecnologia. E vocês observam que nós estamos usando aí uma ferramenta chamada TRL, né? Technology Readiness Level, né? Que nada mais é do que um nível de maturidade da tecnologia que é mensurado por essa escala criada pela NASA, a empresa americana. Então, a nossa oficina ela trabalha nessa perspectiva de acompanhamento desde o momento da ideia, né, da concepção da ideia, passando pela pesquisa resultante daquela ideia, aplicação daquilo que foi estudado, até chegar à transferência de tecnologia, ou seja, de entregar o produto ao mercado. Então, é nessa perspectiva que essa oficina vai estar trabalhando. Em suma, né, a propriedade intelectual ela é a produção de capacidade inventiva do intelecto humano, seja lá na área da indústria, na área científica, literária ou artística. Então, nada mais é do que a produção da mente, aquilo que a mente produz e que tem uma utilidade, né, que tem uma aplicabilidade e que traga resultados expressivos para a sociedade. E agora vamos adentrar realmente na propriedade intelectual. E aqui surge dúvida, muitas vezes as pessoas perguntam, é propriedade intelectual ou é propriedade industrial? Mas o que tem a ver direito, né, autorais com propriedade intelectual? O que é proteção sui generis? PI é propriedade intelectual ou propriedade industrial? São perguntas que surgem no início de cada curso que a gente ministra. Então, propriedade intelectual é um gênero onde eu tenho aí várias ramificações, que eu chamo de espécies, várias ramificações jurídicas. Né? E aí nós destacamos 3. Né? Direitos autorais é uma propriedade intelectual. Propriedade industrial é uma espécie de propriedade intelectual. Proteção sui generis é uma espécie de propriedade intelectual. Então, quando eu estou falando em direitos autorais, propriedade industrial, proteção sui generis, estou falando aí de propriedade intelectual, tá? Intelectual. Sendo que cada uma tem as suas ramificações, cada uma segue um direcionamento diferente. Então, por isso que são 3 ramificações jurídicas específicas. Né? Então, eu não posso dizer que, por mais que direitos autorais é propriedade intelectual, eu não posso dizer que direitos autorais é propriedade industrial. Não posso dizer isso. É algo diferente. São leis diferentes, são ramificações diferentes. Então, direitos autorais é uma coisa, proteção sui generis é outra coisa, propriedade industrial é outra coisa. Então, já começa aqui. Quais são então essas diferenças? Né? Na propriedade industrial, a obra nasce a partir da formalização de registro. Então, isso significa que quando eu crio uma invenção, ela só existe de fato e ela só é realmente minha de fato quando existe uma formalidade, né? E existe, além dessa formalidade, um registro dessa obra. Então, no caso de uma invenção, eu preciso formalizar o processo. E formalizar significa que existe um processo burocrático, onde existe aí formulários específicos a ser preenchidos e a ser submetido com redações específicas e a ser registrado um local também específico. Então, a propriedade industrial, assim também como a proteção sui generis, a obra, né, só nasce, né, o objeto só nasce quando for formalizada, né, ou seja, ter toda aquela documentação necessária e ser submetida ao registro ou depósito desse objeto. Tá? Já nos direitos autorais, muda completamente. Né? A obra nasce a partir da criação. Então, eu criei, seja lá um livro, seja lá uma música, que faz parte dos direitos autorais. Então, nesse patamar que eu criei e eu expressei essa criação, eu tornei pública essa criação. Então, nesse momento,
eu tenho aí uma obra já praticamente apropriada, ela é minha, independente de registro. Tá? Independente de registro. Simplesmente o fato de eu publicar, aquela obra já passa a ser minha. E mais importante ainda, que ela é minha, independente de país. Né? Então, se eu criei aqui, essa música é minha no Japão, nos Estados Unidos, diferentemente da propriedade industrial. Vamos falar logo em seguida. Então, lembrando que os direitos autorais, eles independem, né? Não precisa de registro. O registro é prescindível, não é obrigatório, tá? No caso dos direitos autorais. Já na propriedade industrial, eu preciso fazer o registro ou o depósito. Se for patente, é depósito. Então, enquanto eu não fizer o depósito do pedido, no caso de patente ou registro de uma marca, aquele objeto não é meu. Por mais que o nome é propriedade intelectual, mas aquele objeto de fato e de direito só passa a ser meu, né? Eu só passo a apropriar-se daquilo depois que eu faço o registro. Isso no caso da propriedade industrial. Assim também como na proteção sui generis. Depende de registro. É imprescindível o registro. É necessário o registro. Voltando ainda por direitos autorais, no caso de músicas, né, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, nos direitos autorais, não há uma obrigatoriedade, né, para o registro. Porém, né, nos nossos estudos, constatamos que é necessário fazer o registro, porque é preciso marcar os aspectos temporais, né, nessa obra, e também esse é o primeiro passo, por que eu devo registrar, e segundo, porque fazendo o registro, esse registro, ele passa a ter efeito sobre terceiros. Então, por isso que é importante que a gente aborde aí o registro dos direitos autorais também. Né? Por mais que a lei diz que não é obrigatório, mas é importante a gente fazer. Por quê? De repente, eu faço uma música e aí um cidadão ouve aquela música e vai falar que é dele. Né? E aí, como é que eu vou provar se a música, se realmente foi eu que fiz a música? Com testemunha, tem testemunha, mas qual foi a data que eu fiz? Porque ele registrou a dele depois da minha. Então, fica um pouco mais complexo. Por isso que é importante que a gente também mantenha o registro, né, dos direitos autorais para evitar problemas em juízo. Então, os direitos autorais, eles se referem aos direitos do autor. Né? A direitos do autor entra a questão livros, né? A questão de livros, os trabalhos científicos, né? Os trabalhos literários, faz parte dos direitos autorais. Os direitos conexos, né? São aqueles direitos relacionados, muitas vezes, indiretamente ao autor, né? de uma obra. Por exemplo, o intérprete de uma música, né, que comprou essa música e ele interpreta de forma original aquela música, então ele tem os direitos conexos. Né? E tem também os programas de computadores, né, que são feitos através de códigos, né, literários, né, caracteres, e também são taxados como direitos autorais. Já na propriedade industrial, nós temos desenhos industriais, que não são qualquer desenho, são desenhos específicos, né, aplicados na indústria. Temos a indicação geográfica, que vamos falar um pouquinho mais na frente. Temos as marcas, né, temos as patentes e o segredo industrial. Então, a propriedade industrial, ela trabalha exatamente nessa questão, nesse patamar, né? Desenho industrial, indicação geográfica, marcas, patentes, segredo industrial, que é o know-how, e tem também os contratos, né? Os contratos relacionados à produção industrial também precisa ser averbado no órgão competente. E já na proteção sui generis, nós temos aí os cultivares, né, ou cultivar, que são o cultivo de novas plantas, né, novos vegetais. Temos a topografia do circuito integrado, que nada mais é do que o desenho, né, dos famosos chips, né, aqueles conjuntos de ligações eletrônicas. Temos aí os patrimônios genéticos, que entra aí os transgênicos, né, outros estudos na área de biologia, a célula-tronco, por exemplo. Temos também os conhecimentos tradicionais, né? Muitas vezes
o folclore, a própria comida típica que pode ser apropriada através da propriedade intelectual. Então, nesse patamar, nessa perspectiva, é que trabalha a propriedade intelectual. Né? Sendo que a proteção sui generis, né, são aquelas proteções sem gênero, que não estão incorporadas nem nos direitos autorais, nem na propriedade industrial. Por isso que vem essa palavra meio estranha. Então, a propriedade intelectual, na área dos direitos autorais, vimos que são ramificações de propriedade intelectual. Né? E, quando eu falo em ramificações, são leis diferentes que atendem a cada uma dessas ramificações. Né? São normas, procedimentos diferentes para cada uma delas. Então, por isso que existe particularidade entre cada uma dessas linhas, né, desses ramos. Então, a que está ligada aos direitos autorais é a Lei 9.610, de 1998, é ela que rege a questão dos direitos autorais, sendo que no programa de computador nós temos a Lei 9.609, de 2008. Por mais tratada dentro dos direitos autorais, mas ela trabalha com uma lei específica. Já na ramificação jurídica de propriedade industrial, é a Lei 9.279, de 96. Né? Ela que rege, ela que trabalha. Observa que ela é um pouco mais antiga do que a Lei dos Direitos Autorais, né? Mas é ela que rege todo o processo de proteção aí da propriedade industrial. Já na proteção sui generis, nós temos a Lei 9.456, de 97. Ela está vinculada, relacionada aí à apropriação do cultivar. Temos também a Lei 11.484, de 2007. Ela está ligada à questão da topografia de circuito integrado. Né? E temos também a Lei 14.178, de 2015, que está relacionada aí à questão das proteções do conhecimento tradicionais. Então, são essas leis, né, que está aí no patamar da apropriação, são elas que asseguram, né, a questão da proteção, da nossa proteção, nossos direitos e também nossos deveres com relação a cada tipo de propriedade intelectual. Quando nós falamos de cultivar, a figura desse elemento de um alho, né, observa que eu tinha uma certa produção de um alho bem menor. Depois que eu fiz um sistema melhorado, né, depois que eu melhorei o processo de cultivo, então eu consegui aumentar o tamanho do alho. Então, essas informações dessa transformação, elas são protegidas, né, que são os cultivares. Né? A topografia de circuito integrado nada mais é que são chips, né, aquelas ligações eletrônicas. Então, o desenho daquilo também é protegido. Os direitos do autor, eu já coloquei um livro como exemplo, né, só como exemplo. Programa de computador, geralmente esses programas são registrados através de códigos, né, são vários caracteres, códigos, ou seja, são registrados em forma de texto, por isso que são registrados como direitos autorais, mesmo assim são registrados como propriedade industrial, mas são direitos autorais. Conhecimento tradicional, são por exemplo, as comidas típicas, né, que pode ser apropriada por aquela comunidade. As marcas, né, que são de grande renome, nós iniciamos falando sobre a marca da Coca-Cola, o poder que ela tem. Então, a marca ela tem um valor expressivo. Né? E a indicação geográfica também é um selo, né? Difere um pouquinho da marca por ser um selo, né? Mas não deixa de ser diferenciar um produto também. Então, são alguns elementos da propriedade intelectual para vocês terem noção do que a gente está falando. Numa visão geral ainda sobre propriedade intelectual, né, alguns requisitos são observados, né, em termos de impasse jurídico, são observados. Então, no caso da propriedade industrial, os dois primeiros critérios a ser observado, eu estou falando na parte jurídica, o primeiro é novidade. Então, se eu posso dizer que eu posso ter a apropriação daquele conhecimento se ele for novo, né? É claro que se não for eu copiei de alguém, eu usei outra técnica específica, então não é meu. Então, para ser meu, para ser apropriado, tem que ser novidade, novo, algo que não existe, né? E inédito. Né? Inédito, a gente vai falar um pouquinho mais porque dessa diferença de novidade e ineditismo. Né?
Então, é algo que não existe em nenhum lugar do mundo. Então, eu posso estar me apropriando daquilo porque eu criei, eu fui o primeiro a criar, não tem ninguém no mundo que criou aquilo ainda, então eu tenho a propriedade intelectual. Né? E nesse caso aqui é propriedade industrial. É claro que a gente vai passar por um momento complexo, né? Eu preciso verificar se tem alguém que já criou, se alguém já escreveu sobre aquilo. Então, se isso tiver acontecido, não é mais novidade. Então, não tenho como ter os direitos patrimoniais, né? Os direitos de propriedade intelectual sobre esse objeto. Assim também na proteção sui generis, no caso de um impasse jurídico, é verificado o critério novidade e o ineditivo. Já nos direitos autorais, difere um pouco. Né? Nos direitos autorais é observada a questão da originalidade, né, e da criatividade. Observa que no propriedade industrial, o critério novidade não aparece no direito. Por quê? Porque eu posso estar usando um pedaço de texto ou então uma palavra que já foi usada por várias outras pessoas. Mesmo assim, eu posso estar tendo a apropriação daquela música. Por exemplo, a palavra amor, usada na letra de Zezé de Camargo e Luciano, pode estar na letra de Roberto Carlos. Né? Então, não vai ser novidade aquela letra ali, a palavra amor, porque já foi usada por vários outros autores. Né? Então, mas o que cobra, então, é a originalidade, a forma como eu coloquei aquilo, a forma como eu expressei aquela palavra. Então, tira a questão da novidade, mas cobra originalidade. A forma, né? As notas que eu coloquei, a entonação que eu coloquei. Então, estou usando a mesma palavra que está na letra de fulano de tal. Significa que não é inédito, né? Não tem novidade, alguém já usou aquela letra. Mas existe originalidade e criatividade, né? Tem que ser algo que realmente algo criado, algo novo, não copiado. Então, nesse patamar. Mas ainda voltando aí lá para a propriedade industrial, tem 3 critérios, isso já é legal, né? Falando não é mais jurídico, mas legal, estou falando em termos de lei, que são verificados para que a pessoa tenha a apropriação do conhecimento. Então, o primeiro critério é novidade. Né? Para que eu possa ter a apropriação do conhecimento do intelecto humano, tem que ser algo novo, né? Algo inédito. Né? A outra questão é a atividade inventiva. Se porventura eu descobrir algo, né, seja lá um líquido da natureza que cura determinada doença, então simplesmente aquele líquido, sem nenhum processamento, sem a intervenção humana, não pode ser patenteado, né, não pode ser registrado, porque foi uma descoberta, não foi uma invenção. Tá? Então, a propriedade industrial está voltada para a questão inventiva, né? Para a atividade inventiva. Tem que ser algo inventado e não já disponível na natureza. Né? Eu costumo citar o exemplo dos prótons e elétrons, que foi descoberto. Então, isso aí foi uma descoberta. Mas a aplicação disso na geração de energia elétrica já é uma invenção. Tá? Então, eu posso estar patenteando a eletricidade e não os prótons e os elétrons, porque eles já existem na natureza aí há bilhões de anos. Né? Então, a atividade inventiva é cobrada para que eu possa registrar ou depositar a minha propriedade industrial. E aplicação industrial. Né? Então, no caso da patente, eu preciso aquilo que eu criei deve ter uma aplicação na indústria, senão não posso também fazer a apropriação disso. Então, é importante verificar. É claro e evidente que quando eu falei em novidades, atividades inventivas e aplicação industrial, se refere a patentes e poder de utilidade. Né? Vimos lá que, a gente vai ver ainda mais na frente, que a propriedade industrial engloba outras ramificações, marcas, know-how, né, o conhecimento, a segredo industrial. Então, ela aborda outros temas. Mas aqui eu estou falando especificamente para patentes, né? Principalmente patentes de invenção, criação. Então, a novidade, o critério de novidade, ele está relacionado à questão de divulgação. Né? Aquilo que nunca foi divulgado, não foi publicado, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Então, algo que eu quero proteger, né? Algo que eu quero patentear, mas já foi divulgado, seja lá através de um trabalho de conclusão de curso, TCC, através de uma revista científica,
Então, se aquilo foi divulgado, não tem como registrar, né? Porque não é mais novidade. No caso da atividade inventiva, se refere a quando, né, não for evidente ou óbvio para um técnico no assunto. Ou seja, algo que passou por uma intervenção humana. Simplesmente, se eu pegar alguma coisa que existe, dizer que eu inventei aquilo lá, não passa. Né? É preciso passar por uma intervenção, algo que foi transformado. Aquilo, é óbvio que isso é assim. Não, precisa de uma intervenção humana. Né? Então, precisa de atividade inventiva. E a aplicação industrial, né, está se referindo a se pudesse ser fabricado ou usado na indústria. Então, esses 3 critérios, né, são critérios que estão na lei da patente, né, lei da propriedade industrial, e que para que eu possa registrar ou depositar uma patente, eu preciso atentar, no mínimo, para esses 3 critérios aí. Né? Se qualquer um deles não for atendido, então eu não consigo fazer o devido depósito de patente. Então, de uma forma genérica, né, nos bens intelectuais, a originalidade é cobrada nas criações intelectuais. Muitas vezes novidade não está aí, porque nós falamos da letra da música, né? Muitas vezes uma palavra aparece em 10, 15 músicas. Então, aí, se eu colocasse novidade, eu nem podia mais registrar aquela música, porque tem a parte da letra tá naquela música. Então, cobra-se, no caso das criações intelectuais, né, músicas, a originalidade. Nas criações técnicas, né, aí mais industriais, cobra a questão de novidade. E nos sinais distintivos, marcas, né, principalmente, a distinguibilidade. Né, são os critérios cobrados aí em termos jurídicos, no caso de um impasse jurídico. Então, de uma forma mais simples, né, a propriedade industrial, que é um ramo da propriedade intelectual, ela trabalha com patentes, um lado é a patente, e também com registro. A patente ela está muito ligada, né, a 2 itens. A patente pode ser de invenção, né, que é um ato criativo, um ato novo, e também pode ser um modelo de utilidade, que é uma implementação de um ato criativo, tá? Que a gente vai detalhar mais na frente. E também tem os registros, né? Eu posso estar registrando aí marcas, eu posso estar registrando desenho industrial, eu posso estar registrando indicação geográfica, posso estar registrando contratos e franquias, né? E também a questão do know-how, né? O segredo industrial, que não está aqui no slide, mas entra também aí com a questão de registro. Tá? Então, eu não posso falar que eu vou patentear uma marca, não existe. Né? Então, é registro da marca. Patente só existe para patente de invenção e modelo de utilidade, que vamos abordar mais na frente do curso. Temos também a proteção sui generis, né? Que é outra ramificação da propriedade intelectual, que trata sobre os cultivares, né? A topografia de circuito integrado, patrimônio genético, conhecimentos tradicionais, e assim por diante. E, por último, direitos autorais, que estão ligados aos programas de computador, né? Obras literárias, obras artísticas e as obras científicas. Sendo que nas obras artísticas nós temos também os direitos conexos, né? Que são as interpretações, que são também protegidas, as execuções, os fonogramas e as emissões de radiodifusões, radiodifusão faz parte dos direitos conexos. Dentro da propriedade industrial, muitas vezes a indicação geográfica gera dúvida, né? O que é essa indicação geográfica? Então, a indicação geográfica ela se divide em 2: indicação de procedência e denominação de origem. Né? A indicação de procedência, chamamos também de IP, né? Ela está ligada ao saber-faire. Né? O que é isso? É o saber fazer. Né? Então, está ligado a fatores culturais, históricos, né? E humanos. São uma determinada comunidade, associação, que tem uma expertise histórica de fazer determinada coisa. Né? Então, eu posso estar apropriando isso, criando um selo de indicação geográfica, aqui no caso de indicação de procedência, IP, para mostrar que ali tem uma qualidade. Né? E isso gera recursos para aquela comunidade, para aqueles produtores. Isso é a indicação geográfica. Já a indicação geográfica no modo de denominação de origem, DO,
né, está ligado às condições geográficas, né? Por exemplo, o tipo de solo que produz um fruto com gosto diferenciado, né? A topografia daquela região, o clima faz com que aquela produção específica ela é um diferencial no mercado. E aí a gente cita, por exemplo, o vinho do Porto, né, que é fabricado lá em Portugal. E aí, pelo selo, a gente já sabe que é um vinho de alta qualidade. Então, a indicação de origem, exatamente, aliás, a indicação de procedência, né, ela traz exatamente essa questão. Então, a indicação geográfica trabalha dois itens, né? A indicação de procedência, né, que é o IP, e a denominação de origem, que é o DO. Né? Então, nesse caso do vinho do Porto, tem indicação de origem. Estou dizendo que é do Porto porque o que faz aquilo lá é as condições geográficas do local, o clima gera lá a uva de mais alta qualidade, né? A topografia daquela região faz com que ali tenha um vinho diferenciado. Lá também em cima de patente, nós falamos já atrás, né, que ela pode ser de duas formas. A patente pode ser de modelo de utilidade, né, muitas vezes classificada com a sigla MU, e a patente de invenção, né, chamada também conhecida como PI. Né? Então, muitas vezes a gente confunde aí. PI é propriedade industrial, é propriedade intelectual, é patente de invenção. Então, aí depende do contexto. Né? Se for numa carta patente, então PI significa patente de invenção. Se eu estou falando em propriedade intelectual, aí PI se refere à propriedade intelectual. Se eu estou na seara de propriedade industrial, PI é propriedade industrial. Então, é muito confuso. Né? Precisa realmente ter um pouquinho de atenção nessa parte.